Vamos começar agora, então, a falar sobre coordenadas críticas. E as coordenadas críticas eu vou mostrar aqui para vocês uma maneira simples da gente observar, né, como a gente consegue aqui manipular as equações para achar as coordenadas críticas. E por que as coordenadas críticas são importantes? Porque por meio delas nós conseguimos, então, mostrar como a equação dos gases reais, dos gases de Van der Waals, pode ser ajustada de acordo com as nossas necessidades, né? Principalmente no âmbito da correção dessa equação em função de uma propriedade específica dos gases. Eu mostrei na aula passada para vocês, né, as oscilações que ocorrem com a equação de Van der Waals. Na verdade, né, nós chamamos aquelas oscilações, né, de ondulações, certo? A ondulação, ela faz com que a equação de Van der Waals ela tenha uma propriedade interessante. Quando nós plotamos um gráfico PV, dependendo da temperatura, se a temperatura está muito alta, nós temos esse perfil. Esse perfil não é real, tá? Esse perfil eu chamei até de um artefato matemático, né? E o perfil ele adivinha principalmente por quê? Porque na equação de Van der Waals não há mudança de fases. Se nós fosse comparar, por exemplo, isso aqui com um gás real, né? Se nós fôssemos comparar com um gás real o comportamento dele, né? Aqui nós estamos falando de PV, na verdade, com a equação de Van der Waals, então gás real via Van der Waals, né? E agora via realidade. Ou seja, se nós fizermos o experimento a uma alta temperatura, nós veríamos algo desse tipo. Esse seria, né, o gás real, né, mas agora experimental. Né, experimental. Então, esse seria o experimento e esse seria o gás real. A pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: por que no experimento, né, a uma temperatura, que eu vou chamar aqui de T1, certo? Aqui é a temperatura T1. Se isso é uma isoterma, né? Nós estamos falando de uma isoterma, T1 é igual a T constante. Se essa temperatura for baixa o suficiente para quê? Para que nós tenhamos essa característica, ou seja, os gases passam a interagir, né, mais de maneira eficaz, né, porque a temperatura é baixa. E se nós fôssemos até comparar esse fato aqui, olha, vamos pegar aqui, por exemplo, aqui, ó, reproduzir aqui o gráfico de cima, e aqui é uma temperatura, vou chamar de TB, que aqui ele vai respeitar a lei de Boyle, né? T1 aqui, né, que eu chamei de T1, que é uma temperatura constante, TB também tem que ser constante, porque é isotermo, né? Só que uma temperatura constante, linha aqui, eu vou colocar para diferenciar dessa temperatura constante, né? Essa aqui que eu mostrei para vocês. Agora que nós temos T1 muito menor que a temperatura de Boyle aqui, né? TB. Então, esse T1 sendo uma temperatura muito baixa, faz com que os gases eles passam, então, a interagir mais, né? A interagir mais. Olha só. Como que se dá essa interação? Muito simples, né? Quando você mexe com a temperatura, você está, na verdade, mexendo com a energia cinética dos gases, né? Então, um gás, por exemplo, com menor velocidade, porque a velocidade depende da temperatura, né? Então, eles vão interagir mais e essa interação fará com que eles tenham essa propriedade de se condensarem. Então, nós vemos aqui, por exemplo, uma pressão bem baixa, né? O que acontece? Nós temos aqui uma pressão bem baixa, então, de repente, nós temos o quê? Uma mistura aqui de gás mais líquido, tá certo? Nós vamos ter aqui o que a gente chama de ponto crítico, vou falar um pouquinho mais dele daqui a pouco. E nesse ponto aqui nós temos a formação do líquido, certo?
Nós temos gás aqui nessa região, uma mistura de gás e líquido ainda, né? Então aqui nós temos o gás, a mistura de gás e líquido, e aqui o líquido, certo? Bom, quando isso acontece, pessoal, é porque a temperatura está muito baixa. Mas vai existir uma temperatura ideal onde nós vamos ter essa situação. Nós vamos ter um gráfico, nós ainda estamos falando dos gases reais, né? Nós vamos ter uma temperatura ideal onde nós vamos ter essa situação, por exemplo. Uma passagem sutil, tá certo? E aqui a gente chama de ponto crítico. Olha que interessante. Esse ponto crítico aqui, ele é o ponto da passagem da fase gás para a fase líquida. Olha como faz sentido, né? Nós estamos aumentando a temperatura até chegar a um ponto onde as moléculas passam a estar tão próximas que elas acabam virando líquido, tá certo? O sistema tem uma transformação de fases. Como que isso se dá? Bom, é muito simples. Ó. Vamos imaginar um sistema aqui onde nós temos duas moléculas, né? Elas estão separadas por uma distância d1. Certo? Nesse ponto aqui, D1, elas estão num volume muito alto, né? Ou seja, num valor alto. Por quê? Porque elas estão distantes, então isso aqui está na forma de gás. Então, elas estão aqui numa temperatura, né? Por exemplo, a temperatura de Boyle. Elas podem estar na temperatura de Boyle, né? Nós temos aqui um gás. Esse gás, pessoal, é porque esse distanciamento de D1, né, faz com que as moléculas interajam um pouco, né, e faz com que, então, a molécula tenha uma certa energia cinética, essa determinada temperatura. Então, nós temos aqui a fase gasosa. Quando nós diminuímos essa temperatura, o que acontece? As moléculas ficam mais próximas. Então, logo vocês terão aqui um D2, sendo D2 menor que D1. Essa distância 2 menor que 1 faz com que essas duas moléculas se interajam, tá certo? E dependendo dessa temperatura, se essa temperatura onde D2 ocorre for a temperatura crítica, né, é onde então a passagem do gás para o líquido, ou seja, as moléculas já começam a se rearranjar. Nós temos, né, um sistema fluido, né, nós temos a formação de um fluido. Notem que, nessa situação, nós conseguimos determinar a temperatura crítica, ou seja, se nós fizermos uma isoterma, né, com uma temperatura crítica, lembra que a isoterma, a temperatura é constante, logo, a temperatura crítica, ela é constante. Aqui, né? Então, nós estamos aqui em TC. Vai chegar num ponto onde você tem a transformação de fases. Então, nesse caso aqui de cima, onde T1 ele é menor que TC, né? É bem menor que TC, então nós teríamos essa situação, tá bom? Lembre-se que esse T1 sendo bem menor que TC, essa distância aqui vai ser bem menor ainda. E faz com que, então, nós temos, então, essa região aqui, tá certo? Essa região quando nós temos, então, a compressão de um gás. Lembrando, né, que esse experimento aqui se trata, então, de uma compressão do gás. Nós estamos comprimindo o gás, diminuindo o volume aqui do gás, tá certo? Vamos colocar agora, então, todos esses gráficos no mesmo gráfico. Como que ficaria? Ficaria da seguinte maneira. Olha só que interessante. Nós teremos, então, um gráfico PV, certo? E nós teríamos aqui, primeiramente, Boyle. Nós teríamos aqui, aquele mais extremo que eu mostrei para vocês, que seria esse aqui, né? Então, nós teríamos aqui a temperatura de Boyle. Aqui nós teríamos aqui aquela temperatura 1, que eu chamei de T1, né? A temperatura que era bem baixa, né? E teríamos aqui um sistema intermediário, né, que trataria da temperatura crítica. Tá bom? Então, aqui nós teríamos aquele ponto que seria o ponto crítico.
Mas o ponto crítico, pessoal, ele é bem definido, né? Como nós vimos, ele é bem definido. Ou seja, vai ser a temperatura onde você vai ter um ponto aqui, né? Onde nós temos essa característica de achar exatamente na temperatura crítica onde o gás se transforma com o líquido. Então, nós temos aqui um experimento, né? Vou fazer aqui para vocês entenderem melhor. Nós temos aqui, nós podemos fazer um êmbolo, por exemplo, com um pistão, né? Aplicando uma pressão externa, tá certo? Esse êmbolo aqui, né? Nós temos aqui uma barreira móvel, né? Então, os gases estão aqui dentro, né? Ocupando esse volume. Vou chamar de V. Tá? À medida que você pressiona e comprime esse gás, vocês estão saindo dessa situação aqui, vou pôr aqui um A, né? E o A aqui ele vai andando, né? E vocês vão vir até B, por exemplo, né? Onde a temperatura aqui é a mesma, mas a pressão ela é mais alta e o volume ele diminui, tá? Então você pode pressionar de A a B, então você pode fazer sair do volume A para o volume B. Então, o volume B aqui. Esse volume B aqui é menor que o volume A. Então, o volume B, né? Então, nós vamos ter o volume B menor que o volume A. Nessa situação, vocês estão saindo aqui de A para B, tá certo? Isso para essa temperatura de Boyle. Mas o que acontece se esse volume B aqui, por exemplo, estiver nessa temperatura TC? Lembrando que a temperatura de Boyle ela é maior que a temperatura TC, ela é maior que essa temperatura 1 que eu chamei de T1. Tá? Nessa temperatura TC, então, quando vocês passarem daqui para cá, vocês verão que a essa temperatura menor, a fase líquida, tá certo? Ocorre a formação de fase líquida, mas vai ter um ponto aqui que eu vou chamar de ponto C. Um ponto C. Então, você vai sair de um ponto A, né, para o ponto B. Ainda passamos aqui no ponto A e ponto B. Né? Vou chamar esse ponto intermediário C nessa curva. Esse ponto C, pessoal, é interessante, porque ele é o ponto crítico. Como que seria a representação aqui do ponto crítico? A gente pode escrever da seguinte maneira. Ó. Nós podemos fazer aqui, então, uma pressão C, que eu vou chamar de pressão crítica, tá certo? E aqui vocês vão ter um volume intermediário, que eu vou chamar de VC, volume crítico, tá certo? Esse volume crítico, você já tem a formação de alguma quantidade de líquido, né? Ou seja, já está começando a formar o fluido aqui, né? Vocês têm aqui uma situação intermediária entre gás e líquido, tá certo? Isso é muito interessante. Note que esse volume crítico é um volume intermediário, tá certo? É um volume intermediário aqui, né? Então ele vai estar aqui, ó. Esse volume crítico vai estar aqui, ó. Então, a gente pode até colocar ele aqui como sendo o volume crítico. E aqui nós temos o quê? A pressão crítica. Volume crítico com pressão crítica a uma temperatura crítica, nós estamos tratando do quê? Das coordenadas críticas de um gás. Então é assim que a gente consegue localizar no gráfico essas coordenadas críticas. Notem uma coisa, pessoal, quando a gente trata dessas coordenadas críticas, nós estamos tratando, tá certo, de uma isoterma, né, onde você vai ter a compressão de um gás a uma determinada temperatura fixa, tá? E aqui vocês vão ter as variáveis funcionando, então, como sendo as variáveis críticas, tá bom? Onde que entra agora a equação do gás real de Van der Waals? Onde entra Van der Waals? Ora, Van der Waals vai entrar aproximadamente aqui, ó. Por exemplo, se vocês quiserem calcular Van der Waals perto aqui de Boyle, vai ficar até que razoável. Quando você vai chegando perto da temperatura crítica, a equação de Van der Waals já começa a não funcionar.
Ou seja, a modelagem já não começa a ser igual à modelagem real. E quando você passa da temperatura crítica, esse seria o experimento. Mas a equação de Van der Waals daria algo assim. Certo? Esse seria Van der Waals. Note que esse Van der Waals aqui, que eu estou mostrando para vocês, ele oscila aqui, né, em torno da temperatura crítica, como nós já vimos no vídeo passado. Essa oscilação, ela advém do fato de que Van der Waals não prevê mudança de fases. Então, né, não prevê a mudança de fase. Isso, pessoal, traz uma inquietação, né, da aplicação da equação de Van der Waals em algumas determinadas situações. Bom, como que a gente consegue manipular a equação de Van der Waals, né, de forma a que ela se aproxime mais ainda de um experimento? Bom, para isso a gente precisa fazer algumas reflexões. Tá? Primeiramente, notar que a equação de Van der Waals é uma equação que ela já é melhor que a equação dos gases ideais. Então, vamos lá. Uma coisa importante agora que eu vou fazer aqui para vocês. Vou pegar aqui uma reflexão. Fazer uma reflexão sobre as equações que a gente já estudou. Bom, lembrar para vocês, então, que nós tínhamos a equação dos gases reais, que era PV-NRT. Tá bom? Essa é a lei dos gases reais. Dos gases ideais, perdão. Quando você tem ela em função do volume molar, você pode fazer volume molar, né, passando, dividindo aqui o N, tá? E você vai ter RT. Então, você pode agora fazer que a pressão é igual a RT sobre Vm. Tá certo? Olha que bacana isso. Isso faz com que você possa agora corrigir essa equação. Você pode corrigir essa equação de várias maneiras. A primeira, utilizando o virial, como eu já mostrei para vocês. O virial, vocês podem pegar uma expansão de Taylor, tá certo? E vocês podem multiplicar aqui os coeficientes do virial que vem da equação, que vem da expansão de Taylor. Vocês fazem uma expansão, vocês vão ter o primeiro, o segundo, o terceiro, né? O primeiro é 1, o segundo é um valor que vocês podem multiplicar aqui, né? A expressão dos gases ideais, e vocês têm a correção. Aí vocês têm Van der Waals, certo? E Van der Waals, ele vai dar o parâmetro A e B, que eu mostrei para vocês, e esses parâmetros A e B vão nos dar uma reflexão sobre a atração das moléculas de gás, né? Então, atração molecular e a correção do volume, lembrando que cada molécula vai ter um volume, certo? Então, quando a gente considera, por exemplo, aqui o V, esse volume aqui é o volume do recipiente. Mas a gente sabe que uma molécula, por exemplo, ela tem volume, né? Vamos pegar um volume aqui, uma molécula aqui qualquer, ela vai ter um volume. Se ela for diatômica, ela vai ter ali, ó, um volume que a gente vai ter que considerar. E aí vai se complicando, cada vez mais vai se complicando, né? Porque os volumes vão depender da nuvem eletrônica e assim por diante. É por isso que cada gás real terá uma característica intrínseca com relação ao volume. A gente tem que considerar esse volume. E à medida, por exemplo, que nós temos o abaixamento da temperatura, o que vai acontecer? As moléculas vão se aproximando e a interação molecular vai sendo cada vez mais significante, ou seja, aí a equação de Van der Waals também começa a falhar um pouquinho. Um pouquinho não, tem uma hora que ela falha muito, né? Principalmente quando a gente fala em termos de oscilação de Van der Waals, né? Então, nós temos aqui o que? A forma real, né? Que seria o experimental. Então, não existe um modelo teórico, né? Não existe um modelo teórico, né, que vá suprir exatamente o experimento. O que vai ter é o seguinte, você pode usar tanto o virial quanto a equação de Van der Waals para tentar corrigir um modelo ou experimento.
né? O experimento que é essa curva aqui que eu mostro para vocês. Certo? Que é essa curva aqui. Esse é o experimental. Né? Essa aqui é a curva que a gente obtém no laboratório, certo? Mas a gente não consegue um modelo único. Isso é para a gente fazer uma reflexão. Mesmo com os fatores A e B de Van der Waals, mesmo com a expansão no virial, cada gás vai ter um comportamento. Então, o CO2 vai se comportar diferentemente do O2, diferentemente do CO2, diferentemente de um gás nobre, como o hélio, entendeu? Então, para cada gás, você vai ter uma característica intrínseca, tá certo? E a equação a equação corrigida, ela pode nos dar essa ideia, né, de como a gente faz essa correção. Bom, tendo isso em mente, a gente pode fazer experimentos para determinar os coeficientes do virial. Então, a gente pode pegar aqui a parte experimental e vir corrigindo aqui o virial. Ou seja, cada vez mais vocês vão tentando calcular o segundo, terceiro coeficiente do virial, né? E experimentalmente vocês conseguem corrigir essa equação. No final, vocês conseguem também utilizar Van der Waals para tentar corrigir os parâmetros, né, de Van der Waals. Você pode usar os parâmetros de Van der Waals para cada gás vai ter um valor de Van der Waals, só que próximo da temperatura crítica, né, e das variáveis críticas, né, que nós chamamos aqui de coordenadas críticas, vocês podem tentar ajustar a equação de Van der Waals. Então, ainda é possível que a gente faça um ajuste, né, um ajuste ali de Van der Waals. E esse ajuste, pessoal, a gente consegue fazer o quê? A gente consegue uma equação de Van der Waals ajustada, né, através, por exemplo, dos pontos críticos ou das coordenadas críticas, né? E ajustando a equação de Van der Waals, a gente consiga também chegar na parte experimental um pouco mais, a gente consegue talvez ali chegar na parte experimental um pouquinho mais de acuracidade. Mas como que a gente faz isso? Para isso a gente vai ter que manipular a equação de Van der Waals nas condições críticas, de coordenadas críticas. Então eu vou gravar um próximo vídeo para vocês de como a gente faz isso. Então, relembrando, nós temos a equação do virial, né, que corrige a equação dos gases ideais, né? Então, aqui a gente tem, sai do ideal, utilizando uma expansão. Nós temos, então, Van der Waals, né, e nós temos os experimentos que são reais. Né? Van der Waals, embora seja chamado de equação dos gases reais, né, porque ela se aproxima mais, mas em determinadas situações ela não nos serve também. Então, é por isso que nós temos que utilizar alguns artefatos aqui para ajustar essa equação. Para isso, a gente precisa do conceito de coordenadas críticas. E as coordenadas críticas, como eu mostrei para vocês, né, são aquelas coordenadas onde a gente determina o ponto crítico, que é o ponto onde nós temos a passagem de um gás para o líquido, tá? E esse ponto crítico e essas coordenadas críticas, elas estão, por exemplo, né, em temperaturas mais baixas do que a temperatura de Boyle, por exemplo, tá? E a temperatura muito mais baixas, nós não temos esse perfil aqui, onde nós temos um ponto bem definido aqui de inflexão, né? Mas em temperaturas mais baixas nós temos uma situação onde nós temos essa reta aqui, né? Ou seja, chega a uma determinada temperatura, você tem uma região aqui, né, em volta do ponto crítico, né, onde você tem essa reta. Essas retas são experimentais. E depois vocês têm aqui a formação, então, e nessa região, a formação do gás, e aqui nós chamamos de onde as coordenadas críticas, né, em volta das coordenadas críticas, nós temos aqui uma mistura de gás e líquido, tá bom, pessoal? Então, revisando tudo isso, nós podemos, então, agora vislumbrar a correção da equação de Van der Waals para as coordenadas críticas, que vai ser o tema da nossa próxima aula.